Nós vamos meditar na palavra de Deus e eu queria colocar para vocês, não é, que para mim tem sido de grande valia, não é, esse estudo. Eu acho que ele pode ficar assim para a posteridade, né? Se um dia eu faltar, o Senhor me levar, ou então, né, qualquer coisa acontecer, está aí para poder as pessoas usufruírem desse material, né? Tem muita coisa lá no nosso site, graças a Deus. E as pessoas podem usufruir disso lá, não é? Deixa eu só ver se tem algum recado aqui da Maria Cristina, alguma coisa que eu precise atender. Não, está tudo certo. Nós estamos falando a respeito da identidade de Jesus e eu queria começar essa mensagem hoje falando a respeito de uma coisa que eu li. Foi a Maria Cristina que passou para mim, uma história. Ela, quando tem algum texto que ela acha interessante, ela passa para mim e às vezes eu uso isso como ilustração, não é? Era mais ou menos umas 8 horas da manhã quando um jovem, ele desceu a escadaria da estação central de metrô de Washington, D.C. É a capital dos Estados Unidos, né? Onde fica a sede do governo. E é uma das estações mais movimentadas que tem. Por ali circulam mais de 1 milhão de pessoas por dia. Você tem uma ideia, não é? É mais ou menos como a nossa estação da Sé. Não sei se você já pegou o metrô na Sé, 8 horas da manhã ou então 6 horas da tarde. É um entra e sai de pessoas, uma aglomeração de gente, não é? É muita gente. E geralmente quem está na Sé já pega o metrô lotado, que ele vem do Jabaquara ou de Santana já cheio, não é? E dali então redistribui para vários outros lugares, linha amarela, azul, vermelha, né? Tem um monte de linhas lá em São Paulo. A mesma coisa aconteceu com esse rapaz, ele desceu as escadarias da estação central de Washington, muito movimentado no horário que ele estava ali. Ele então se colocou a tirar de uma caixa, né, um violino, e ele então estava ali com roupas bastante simples, uma calça jeans, uma blusa de manga comprida, uma camiseta de manga comprida, não é? Um boné ali de um time de beisebol. E ele se encostou na parede e começou então a tocar, não é? Ali as pessoas passavam por ele e nada de parar para ouvir. Na verdade, uma mulher que estava a ser adiantada pelo menos 3 minutos antes do metrô chegar, ela ficou escutando esse músico tocar por 3 minutos. E ele tocou ali músicas clássicas, músicas barrocas, não é? Músicas de difícil execução. O seu instrumento era velho já mostrava sinais de desgaste, falta de verniz, aonde se põe o queixo, não é? Onde se apoia no ombro, ali havia muito desgaste. Se você observar nessa foto aqui, você vai perceber que o violino, ele não é assim um violino novo, não é? Foi interessante que as câmeras de segurança acabaram flagrando, inclusive, que ele, por deixar o estojo aberto ali na frente dele, não é? Acabou recebendo também algumas gorjetas ali. As pessoas colocaram, se eu não me engano, eu não lembro se foi $15 ou $22 que ele recebeu de gorjeta, mas as pessoas, elas não paravam ali para poder ouvir. Ele tocou durante 45 minutos e alguns achavam que ele tocava bem, outras pessoas achavam que ele sentia a música quando tocava, não é? Mas na verdade, aquele moço não era qualquer músico, não era um músico de rua. Lá nos Estados Unidos tem muito disso, muito músico de rua, né? Mas ele não era esse tipo de músico. Na verdade, ele era uma sumidade, um tocador de violino extremamente talentoso, não é? O nome dele é Joshua Bell. Ele está acostumado a tocar nas grandes casas de espetáculo do mundo inteiro, nos grandes anfiteatros, né? Onde ele se apresenta, até o tossir é repreendido. As pessoas não permitem que se tussa, não é? Enquanto ele está se apresentando. Para você ter uma ideia, não é, esse violino velho que ele está tocando aí, que aparece na foto de vocês, nada mais é do que um Stradivarius de 300 anos. Esse violino que está na mão dele, o qual ele tocou no metrô, vale 3,5 milhões de dólares, não é? Então tudo ali foi feito para ser belo. O instrumentista, talentosíssimo, não é? Uma sumidade.
um instrumento valiosíssimo. Ele estava ali também com um repertório maravilhoso de músicas. Então, a única coisa que as pessoas precisavam, na verdade, era prestar atenção para poder reconhecer que ele não era um simples músico de rua, não é? Mas ele era um talentoso violinista. Sabe, meus irmãos, muito da vida é desse jeito, não é? Às vezes, na correria do dia, na tirania do tempo, o trabalho, família, emprego, amigos, contas, lazer, descanso, acabam abafando, não é? A beleza, a grandeza. Às vezes, elas ficam longe dos nossos pensamentos, não é? É com muita dificuldade que a gente admira a beleza de uma flor, a beleza do nascer do sol, das nuvens, não é? As pessoas aqui no interior, quando vêm de São Paulo para cá, ficam vendo aquela expansão de terra, elas param o carro, ficam olhando, tiram foto e tudo. E nós passamos por isso todos os dias, sem dar muita atenção para essas coisas, não é? A gente não tem tempo para apreciar aquilo que é belo, aquilo que é bonito, para prestar atenção nas coisas que talvez façam diferença na nossa vida, né? Porque isso exige que a gente pare, que a gente preste atenção e a gente comece a meditar em coisas que vão além do urgente. A mesma coisa, sabe, aconteceu com o que diz respeito a Jesus, não é? A maioria de nós sabe que ele é um personagem histórico, mas às vezes o conhecimento que nós temos de Jesus ele é bastante superficial, não é? Talvez você que está me ouvindo hoje aqui nessa live, você saiba algumas histórias a respeito de Cristo, não é? Você sabe alguns feitos que ele fez. Ele transformou água em vinho. Ele fez a multiplicação de pães. Jesus não é aquele que andou sobre o mar, não é? Talvez você saiba alguma história famosa a respeito dele. Talvez você possa citar algumas citações que vieram da boca de Jesus, não é? Não foi Jesus que falou, bem-aventurados humildes, não é? Não foi Jesus que falou que nós devemos amar o próximo como a nós mesmos? Não foi Jesus que falou que nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas? Talvez você saiba até mesmo algumas citações, algumas declarações que Jesus fez. Mas sem dúvida, nos dias de Jesus, ele era uma pessoa que chamava muito atenção. Ele reunia multidões atrás dele, não é? As pessoas enxergavam Jesus como um homem extraordinário, não é? Ele não passou assim desapercebido das pessoas, mas, embora as pessoas ainda tinham uma dificuldade de enxergar a sua verdadeira identidade, não é? Talvez até você possa realmente reconhecer Jesus e não entender o verdadeiro significado da sua identidade, não é? Para isso você precisa olhar com um pouco mais de profundidade, ou muito mais profundidade, não é? Você precisa ir além dos debates que acontecem no History Channel, no Discovery Channel, não é? Você precisa ir além das citações comuns, das histórias que muitas vezes os nossos familiares contam na mesa, citam alguma citação, não é? Você precisa ir além daquilo que é o superficial, sabe? E para isso você precisa prestar bastante atenção. Porque assim como aquele violinista no metrô, não é? Também seria um erro trágico você não identificar Jesus ou identificar Jesus apenas como um mero homem extraordinário. Isso seria um erro trágico, não é? Existem muitas pessoas que só identificam Jesus assim. Não, Jesus foi extraordinário, foi um grande homem, não é? Talvez, até mesmo você não seja do tipo assim religioso, talvez você que me ouve aqui não seja aquela pessoa que acredita que Jesus é Deus encarnado entre nós, que foi o Criador de todas as coisas, que foi o Salvador do mundo, não é? Mas você pelo menos tem que admitir que Jesus no seu tempo ele chamava bastante atenção, não é? E ele chamava atenção porque repetidas vezes Jesus ele fez coisas que atraíam os olhos dos seus contemporâneos, das pessoas que viviam no seu tempo. Jesus ele dizia coisas que deixavam as pessoas assim extremamente maravilhadas, admiradas, surpresas, de boca aberta, não é? E
até mesmo da forma como ele enfrentava os desafios que lhe eram propostos, psicológicos e intelectuais, de líderes daquele tempo que tinham a intenção de desafiá-lo, não é? Procurando um meio de fazer Jesus ser desacreditado, a forma como ele respondia, a sabedoria, como ele dava as respostas, não é? Deixando as pessoas um meio para poder entender aquilo que ele dissera com um pouco mais de profundidade. Sabe, a princípio, meus irmãos, teria sido fácil até confundir Jesus com um líder religioso da época. Naquele tempo em que Jesus viveu, iam surgindo muitos líderes religiosos, não é? Inúmeros deles. É mais ou menos como nos dias de hoje, que se você coloca o pé assim, né, na calçada, já caem uns 18 pastores, né? Tem pastor para tudo quanto é lado hoje. Naquele tempo também havia muitos líderes surgindo, advogando para si a messianidade, advogando para si o dom de profecia, não é? Alguns ganharam evidência e logo depois caíram e desapareceram ao redor de Jerusalém, não só na cidade, mas também na Judéia. Essas pessoas iam surgindo, não é? Então, eles eram comuns naquele tempo e era fácil confundir Jesus com mais um líder religioso da época, não é? Porque o ensino religioso, meus irmãos, daquele tempo, não era assim como era hoje, sabe? As pessoas, elas vinham ouvir para poder ter discernimento, para poder ter conhecimento, para entender melhor as escrituras sagradas, não é? Mas também, acredite ou não, as pessoas, elas vinham ouvir outros líderes religiosos, não é? Por puro entretenimento. Será que é diferente hoje? Não é? Existem pessoas que falam, não tem nada a fazer, eu vou na igreja, né? Vamos lá ouvir, quem sabe, né? Quem sabe não toca uma música legal, quem sabe eu não sinto um arrepio. Mas naquele tempo as pessoas, elas iam escutar também os líderes religiosos por entretenimento. Porque afinal de contas não existiam filmes, não existiam Netflix, né? Não existia televisão, nem celulares. Então, o que se podia fazer para ter diversão? As pessoas saíam para poder ouvir um pregador, entende? E sabe, embora isso pareça estranho, meus irmãos, nos ajuda a entender como Jesus, ele era um mestre singularmente bom, sabe? Ele era extremamente bom, não é? Porque afinal de contas, os israelitas, meus irmãos, eles não se impressionavam facilmente, sabe? Portanto, vale a pena parar e observar o que estava acontecendo quando a Bíblia diz várias e várias vezes que as pessoas ficavam maravilhadas. As pessoas ouviam Jesus e ficavam maravilhadas. Elas não saíam dizendo assim, o estudo hoje foi bom, a pregação foi legal, nossa... Não, eles falaram assim, meu Deus, o que é isso? O que foi que eu ouvi hoje? Eu tô sem palavras pelo que eu ouvi hoje. O que esse homem falou, esse carpinteiro de Nazaré, eu tô sem palavras. As pessoas saíam desse jeito, não é? Acontecia isso inúmeras vezes. Nos evangelhos, não menos do que 10 vezes, não é? Só para você ter uma ideia, nós temos aqui um texto do livro de Mateus, registrado por Mateus, no capítulo 7, versículos 28 e 29, não é? Quando Jesus ele ensinou ali ao lado de um monte, ele colocou as suas palavras lá, e quando as pessoas terminaram de ouvir, elas diziam assim, quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Eu quero que você preste atenção nessa palavra escriba que está aí aparecendo em amarelo para você, porque afinal de contas, quando a gente fala escriba aqui, meus irmãos, nós não estamos falando de qualquer pessoa. Quem era um escriba? O escriba era aquela pessoa, né, que era responsável por fazer compilações do Antigo Testamento. Antigamente, o Antigo Testamento era escrito em folhas de papiro, não é? Que eram casca de árvore que apodreciam. A tinta também não tinha essa impregnação como nós temos hoje. Então, elas se deterioravam de tanto enrolar, desenrolar, enrolar, desenrolar. Elas se deterioravam. Então, o Antigo Testamento tinha que ser constantemente compilado. Quem que fazia essa compilação? Os escribas.
Antigamente não tinha capítulo nem versículo, mas vamos supor que tivesse, não é? E você quisesse saber o que está escrito em Êxodo capítulo 33, versículo 8. O escriba falava de cor. Números capítulo 17, versículo 3. O escriba falava de cor. Gênesis capítulo 38, versículo 17. O escriba sabia de cor. De tanto escrever o texto do Antigo Testamento, eles tinham toda a escritura na cabeça. Eram pessoas que, quando alguém queria saber alguma coisa das escrituras, procuravam quem? Procuravam-se escribas. Quem é que ensinava na sinagoga? Os escribas. Os escribas tinham proeminência entre o povo, eram as pessoas que sabiam as escrituras sagradas, não é? E a Bíblia está dizendo para nós que Jesus, ele ensinava com uma autoridade muito diferente da dos escribas, uma autoridade que deixava as pessoas maravilhadas, maravilhadas. E foi assim, meus irmãos, em todo lugar que Jesus ensinou. Toda vez que Jesus ensinou, as pessoas saíam maravilhadas, de boca aberta, não é? Não é que, poxa, hoje o estudo foi legal, hein? Nossa, hoje ouvi uma palavra muito boa, olha, o pastor lá pregou. Não, eles saíam, o que é isso? O que é isso? Eu tô bobo. Eu não acredito que eu vi uma coisa dessa. Que coisa maravilhosa é essa? As pessoas saíam desse jeito. É claro que às vezes a forma como os escritores descrevem, usam palavras diferentes, né? Usa surpreso, admirados, maravilhados, mas a reação é a mesma, maravilhados, não é? Veja, por exemplo, a primeira vez que Jesus esteve em Nazaré, a sua cidade em que ele foi criado, não é? E olha o que diz lá o texto para nós, diz assim: todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que lhe saíam dos lábios. Você sabe que Jesus, ele morou um tempo na cidade de Cafarnaum, não é? Na cidade de Cafarnaum, o que aconteceu? Marcos, no capítulo 1, 22, em Cafarnaum, diz então o texto: maravilhavam-se de sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade, não como os escribas, não é? Então, quando ele volta novamente para Nazaré, uma outra ocasião, no capítulo 6 de Marcos, diz assim: muitos ouvindo-o se maravilhavam, dizendo: de onde vem a este essas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? Sabe? Era uma sabedoria, aquilo saía com graça, não é? As pessoas saíam dali e falam: meu Deus, eu estou maravilhado. Na cidade de Jerusalém, que é a capital da Judéia, a Bíblia fala lá em Marcos, capítulo 11, versículo 18, os principais sacerdotes e escribas ouviam estas coisas e o temiam, porque toda a multidão se maravilhava de sua doutrina. Então, Nazaré, no monte, na praia, aonde Jesus pregasse, não é? Aonde Jesus falava, se era na sinagoga, se era em Cafarnaum, se era em Jerusalém, independente do lugar, a palavra de Deus coloca para nós que as pessoas ficavam maravilhadas com a sua doutrina, com as palavras de graça que saíam de sua boca, não é? Então, repetidas vezes, por causa da liderança, não é? A palavra de Jesus trazia uma reação no coração daqueles que ouviam, logo no início uma incredulidade assim meio perplexa, não é? As pessoas queriam discordar de tudo aquilo que ele estava falando, porque ia contra o ensino religioso da época. E numa cultura, meus irmãos, que via o ensino como várias formas primárias assim de entretenimento público, Jesus, ele teve assim avaliações extraordinárias, não é? Mas a pergunta que se faz então é a seguinte: mas por que ele era tão admirável? O que é que tinha em Jesus que era tão incomum, que chamava atenção? O que tinha nos seus ensinos que acaba fazendo com que as pessoas ficassem atraídas por ele? Bom, em parte, isso acontecia porque ele era constantemente desafiado, questionado, e Jesus demonstrou muita habilidade em responder a esses desafios, deixando aqueles que o desafiavam completamente desconcertados, sem palavras. E sabe, ele se recusava a ser apanhado assim em armadilhas verbais, perguntas capciosas, perguntas intelectuais, probleminhas, não é, que as pessoas colocavam para ele ali, que parecia ser insolúvel, sabe? E ele conseguia lançar isso de volta para as pessoas com um impacto tremendo nos seus corações e fazia com que aquele desafio fosse engolido por eles de forma seca, sabe? Que desce arranhando até o coração. Isso acontecia, não é?
E mesmo nessas ocasiões, meus irmãos, ele acabava fazendo isso de uma maneira que ele não somente vencia o desafio, não é? Mas também acabava desafiando as pessoas espiritualmente. Todo aquele que o ouvia estava presente nisso, mesmo que não fosse o desafiante, mas estava ali apenas ouvindo. Ele acabava fazendo isso de uma forma que as pessoas ao redor ficassem desafiadas com a resposta que ele dava. Vou dar um exemplo para você. Vai ser fácil de você entender, não é? Deixa eu pegar aqui um texto. Mateus, no capítulo 22. Acho que não está todo o texto aqui. Acabou, acho que não sendo colocado todo o texto aqui. Deu um problema aqui para mim no meu PowerPoint. Eu não vou ter todas as imagens aqui. Eu vou tentar arrumar isso. Não sei se eu vou conseguir. Só um minutinho só. Deixa eu ver se eu consigo arrumar. Mas enquanto isso, eu vou pedir a você que vá abrindo aí o texto de Mateus no capítulo 22, versículo 15 até o 22, tá bom? Enquanto a gente tenta arrumar aqui o PowerPoint, que deu um problema aqui. Eu não sei o que foi que houve. Deixa eu tentar consertar aqui. Só um minutinho só. Deu um problema mesmo. Deixa eu tentar arrumar aqui. Eu não vou ter as outras referências aqui, mas eu vou conseguir terminar, mas você vai ficar sem um visual aí, né? Que eu achava muito importante para você poder acompanhar. Bom, vamos lá. Diz assim Mateus capítulo 22, versículos 15 a 22. Não vai ter o texto inteiro, então se você puder acompanhar aí na sua Bíblia, vai ser bem interessante, não é? Diz assim o texto. Então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como o surpreenderiam em alguma palavra. E enviaram-lhe discípulos juntamente com os herodianos para dizer-lhe, Mestre, sabemos que és verdadeiro e que ensinas o caminho de Deus de acordo com a verdade, sem te importares com quem quer que seja, porque não olhas para a aparência dos homens. Dize-no, pois, que te parece? É lícito pagar tributo a César ou não? Bom, acabou o texto aqui, não tem os outros slides, deu algum problema, não sei o que foi. Eu vou continuar lendo aqui o texto na Bíblia Sagrada que está aberto aqui no computador. Jesus, porém, conhecendo-lhes a malícia, respondeu, por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. Trouxeram-lhe um denário. E ele lhes perguntou, de quem é esta efígie e inscrição? Responderam, de César. Então lhes disse, dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ouvindo isto, se admiraram e deixando-o, foram-se. Bom, a gente percebe aqui, meus irmãos, que esse encontro, não é? Ele não foi acidental, não é? Ele foi planejado, os líderes haviam se reunido e eles começaram a bolar um tipo de argumentação que pudessem colocar Jesus numa sinuca de bico, que nem diz aqui no interior, não é? Numa encalacrada, numa situação que ele não pode sair sem se queimar, não é? Toda a história começa dizendo assim, consultaram entre si como surpreenderiam com alguma palavra, diz o texto. Também eles queriam fazer isso de forma pública, não é? Porque queriam deixar Jesus assim envergonhado diante das pessoas. Por isso eles foram até o templo onde Jesus estava ensinando e enquanto Jesus estava ali, eles foram abrindo caminho e chegaram a interromper aquilo que Jesus estava dizendo e fizeram uma bajulação, não é? Não sei se você percebeu no texto aí, eles chegaram bajulando, né? Mestre, sabemos que ensinas o caminho de Deus de acordo com a verdade, que tu não te importas com quem quer que seja, porque o Senhor não olha para a aparência dos homens. Chegaram bajulando, não é, para forçar Jesus a responder como se fosse assim uma espécie de dúvida sincera. Existem pessoas que têm dúvidas sinceras, não é? Mas existem alguns que vêm com perguntas capciosas, com pegadinhas, com armadilhas, não é? Eles já sabiam das possíveis respostas.
E eles então perguntam: que te parece? É lícito pagar tributo a César? Você veja aqui no texto, aí tem também a presença dos herodianos, não é? Vão os fariseus, os discípulos dos fariseus, e vão também os herodianos. Porque, afinal de contas, dependendo da resposta que Jesus dá, os herodianos têm uma reação. Dependendo da resposta que Jesus dá, os fariseus têm uma reação, não é? Então, essa pergunta, ela exigiu um tempo, um planejamento para ser criada, não é? Porque ela é capciosa. Ela tem requintes de precisão, tem o alvo para ser atingido, não é? E o seu objetivo é colocar mesmo Jesus na parede, é desmoralizar Jesus, é acabar com a sua influência diante do povo, não é? Diante das pessoas, porque os fariseus, eles ensinavam, meio que na surdina, não é? Que não se devia pagar imposto a César. Era pecaminoso. Não honrava a Deus a pessoa que pagava imposto a César, não é? Então, a pergunta soava mais ou menos assim: pagar imposto a César é desonroso a Deus, não é? Está se desonrando a Deus quando se paga imposto a César? Na verdade, os fariseus ali não estavam nem um pouco preocupados com a resposta que Jesus ia dar, porque estavam certos de que eles tinham apanhado Jesus na armadilha intelectual que tinham feito a Cristo, e a resposta de Jesus, segundo eles, deixaria Jesus em péssimos lençóis, não é? Se ele dissesse sim, a multidão ficaria furiosa, não é? A multidão não gostava de pagar imposto. Elas gostavam do ensino dos fariseus que dizia que não devia pagar imposto, não é? Quem é que gosta de pagar imposto aqui, não é? Quem é que quando chega o seu carnezinho de imposto, você olha que carnezinho maravilhoso, que lindo esse carnezinho. Ninguém gosta, por isso que se chama imposto, não é? Tributo. Se Jesus dissesse sim, a multidão falou assim: eu tenho que pagar imposto para César? O que é isso? O que você está ensinando aí? Eu não gostei desse ensino, não é? Quer ver alguém ficar bravo? É só mexer no bolso dele. E o judeu, falar para o judeu não pagar imposto é tudo o que ele queria ouvir, não é? O judeu é muito agarrado a dinheiro. Se Jesus dissesse não, ele corria o risco de ser preso, porque ele estava ali no público. Ele seria acusado de sedição, não é? De ir contra César. Tudo foi feito para poder acabar com Jesus. O alvo e o propósito dos fariseus era acabar com a influência de Cristo Jesus. Mas Jesus, meus irmãos, ele escapou da armadilha. Ele reverteu completamente aquela situação, deixou todos eles de novo admirados. O que Jesus faz? Ele fala assim: cadê a moeda do tributo? Me dá uma moeda aí, mostra para mim qual é a moeda com que vocês pagam tributo, não é? Então eles pegam a moeda, dão a Jesus, e lá está cunhado a face de César, não é? O rosto de César. Eu tinha a imagem aqui, mas acabou não dando certo, a gente vai ficar sem ela. Ele pergunta: de quem é essa efígie? De quem é essa inscrição, não é? A efígie é o rosto cunhado na moeda. A resposta é bastante fácil, a pergunta fácil, a resposta fácil, né? Todo mundo, César, né? Ué, então se é de César, a moeda é dele, pertencia a ele, foi feito por ele, nas casas da moeda do Império Romano, não é? O povo judeu usava aquelas moedas e ficavam felizes. Quando achava, ninguém falava assim: isso aqui é de César, não vou pegar. Não, todo mundo pegava, comprava coisas com as moedas romanas, não é? Todo mundo ficava feliz quando recebia algum pagamento nas moedas romanas. Então, é evidente que eles ficavam felizes em usar essa moeda para o seu próprio benefício, e em vista disso, por que não deveriam então dar de volta a César aquilo que era evidentemente dele, não é? Por isso, então, Jesus lhes diz: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Dai a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Irmãos, pense nisso, não é? Essa é uma resposta bastante direta, não é? Se a moeda é de César, paguem o tributo. Mas apesar disso, a Bíblia diz que quando eles ouvem a resposta, eles ficaram completamente admirados. Por quê? Por que eles ficaram admirados? Porque Jesus, ele começa a redefinir o relacionamento que as pessoas devem ter com o Império Romano, com a nação, não é? Que o subjuga, entende? Ao mesmo tempo, Jesus acabou com
o ensino dos fariseus que diziam, não, é desonroso pagar imposto. Ele acabou, solapou, não é? Pisou em cima da doutrina dos fariseus que diziam que era desonroso pagar tributo. Independente de como alguém entendesse o assunto, não era desonroso a Deus. De maneira alguma você dar a César aquilo que era de forma legítima dele, não é? Tem a cara dele, é dele. Foi ele quem cunhou. Mas sabe, eles ficaram admirados porque Jesus ele leva isso a um outro nível de profundidade que são poucos que conseguem enxergar, não é? E isso foi o que deixou as pessoas assim maravilhadas, cheias de admiração. Pense de novo na pergunta que Jesus ele faz quando ele faz a pergunta, não é? Ele fala assim, de quem é o rosto que está nessa moeda? De quem é a efígie que está nessa moeda? Quando ele perguntou, as pessoas responderam, é de César. E Jesus então toma isso como prova de posse, não é? Se a imagem era de César na moeda, então eles deviam dar a César o que é de César. Mas ele diz, mas vocês também devem dar a Deus o que é de Deus. Você deve dar a Deus o que pertence a Deus. E tem muito pastor que pega isso como se fosse assim, dinheiro, não é? Não, irmãos, ali está sendo muito mais do que dinheiro, não é? Ou seja, vocês devem dar a Deus aquilo que contém a imagem de Deus, não é? O que é isso exatamente? Jesus estava fazendo uso do texto lá de Gênesis, lembra? Quando Deus vai criar o homem e a mulher, a Bíblia diz assim, façamos o homem a nossa imagem. E a Bíblia diz, e a imagem de Deus o criou, lá em Gênesis capítulo 1, versículos 26 e 27. E criou Deus o homem à sua imagem o criou. Você percebe, então? Jesus estava falando ao povo algo muito mais profundo do que relacionamento de nações, do que pagamento de tributos, do que política. Jesus estava indo muito além, estava dizendo que assim como a imagem de César estava na moeda, e essa moeda faz então ela pertencer a César, a imagem de Deus é refletida no âmago do ser humano. Portanto, você pertence a Deus. E todas as vezes que você dá a César o que é de César, você honra a César, não é? Honra porque é dele. E todas as vezes que você se dá a Deus, você honra a Deus, porque afinal de contas você foi criado à sua imagem e semelhança, a sua imagem está em você. Você honra infinitamente muito mais quando você reconhece que a imagem de Deus está em você e você dá de si mesmo a Deus, não é? Dá de si mesmo com seus talentos, com seus bens, com a sua inteligência, com a sua capacidade, entende? Por isso que a Bíblia diz assim, vocês têm que aprender a amar a Deus com a mente, vocês têm que aprender a amar a Deus com a vontade, vocês têm que aprender a amar a Deus com toda a vossa força, com toda a vossa alma, não é? Muito mais importante do que qualquer discussão filosófica, política, muito mais do que relacionamento entre uma nação e outra, é a questão do relacionamento que cada ser humano tem com Deus. Sabe, Jesus estava ensinando, meus irmãos, que nós fomos criados por Deus e que você é realmente criado por Deus, e se você tem a imagem, a semelhança de Deus em você, você pertence a Deus e você é responsável para com Ele. Você é responsável. Você é responsável para com Deus. Por isso Jesus disse, olha, você deve dar a Deus o que é dele por direito, o que é dele, não é? Nada menos do que o quê? O seu dinheiro? Não. Todo o seu ser. Todo o seu ser. Ninguém nunca disse uma coisa dessas. Eles ficaram assim, admirados, maravilhados. Não é surpreendente, meus irmãos, que as pessoas tenham ficado assim admiradas com o ensino de Jesus com uma frase, dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Deixou todo mundo assim desarmado, admirado. Os fariseus calaram-se, retiraram-se, foram embora como quem diz, né, com o rabinho entre as pernas, entende? Simplesmente deixaram o local sem mais nenhuma palavra. Ou seja, em poucas palavras, ele conseguiu colocar os seus adversários em dificuldade, ele conseguiu redefinir a forma como eles deviam ver o imposto que era dado a César e, principalmente, ele conseguiu incutir aquilo que é mais fundamental na existência humana, não é? Isso já seria por si só, meus irmãos,
o suficiente para poder atrair uma grande multidão. Mas sabe, não se restringe apenas no que Jesus disse. Também houve os milagres, não é? Os milagres foram surpreendentes. Centenas e centenas de pessoas viram com seus próprios olhos Jesus fazendo coisas inimagináveis, coisas que nenhum ser humano seria capaz de fazer. Ele curou pessoas das mais diversas doenças do que você possa imaginar, não é? Ele transformou a água em vinho num casamento, num vinho de excelente qualidade. Ele andou sobre o mar em meio a uma tempestade, não é? Às vezes a gente vê algumas pessoas aí tentando fazer isso numa piscina, não é? Num pedacinho de água. Não, Jesus ele fez isso no meio da tempestade. Ele mandou paralíticos andarem de novo e eles simplesmente se levantaram e começaram a caminhar. Ele trouxe sanidade para as pessoas que eram consideradas malucas, doidas, varridas, perturbadas pelo diabo, espiritualmente atormentadas. Ele trouxe essas pessoas ao juízo novamente e ele inclusive fez com que pessoas mortas retornassem à vida. A grande pergunta é, será que ele não enganou todo mundo, não é? Sabe, as pessoas daqueles dias, elas não eram ingênuas, não é? Eram pessoas que estavam acostumadas já com todo tipo de charlatão, sabe? As pessoas, elas viveram tempos atrás, elas não tinham a tecnologia que nós temos, mas elas não eram estúpidas. Elas não ficavam andando de um lado para o outro, afirmando que viram um milagre que não era verdadeiro. A nossa geração faz muito disso, não é? A nossa geração faz muito disso. Mas elas ficavam de verdade maravilhadas com aquilo que Jesus fazia. E sabe, naqueles dias também haviam muitos charlatões, pessoas que faziam mágicas, supostos curandeiros, não é? E supostos curandeiros sempre houve na história da humanidade. Você, quando estuda a história americana, eu gosto muito da história americana, da colonização do Velho Oeste, você vê aqueles caras chegando de charrete, né, vendendo elixir para que cura tudo, cura dor de garganta, cura dor no joelho, cura bico de papagaio, cura tudo, né, cegueira. A pessoa passa aquele elixir ou toma aquele elixir, a pessoa fica boa de tudo. Não é? Eram charlatões. Até hoje isso existe, não é? E os judeus, eles eram mestres em detectar falsidades, ilusionistas, mágicos, que já haviam naquele tempo. A Bíblia fala no livro de Atos, no capítulo 8, que quando Felipe chegou em Samaria, lá tinha um homem chamado Simão, mágico, que era o grande vulto da cidade. Ele tirava coelho da cartola, não é? Mas eles sabiam identificar um truque de um milagre. Eles não eram ingênuos, não é? Só para você ter uma ideia, teve cidades que Jesus ele curou todos os enfermos da cidade. Ele curou todos. Vamos pegar uma cidade pequena daqui perto, a cidade de Novais. A Márcia e o Beto, se estiverem ouvindo aí, depois me dizem. Deve ter uns 5.500, 6.000 habitantes lá. A cidade de Novais, com 5.000 habitantes, lá tem gente doente de todo tipo. Tem gente com dor nas costas, tem gente aleijada, deve ter gente cega, deve ter gente com câncer, deve ter gente com Covid, deve ter gente com dengue, deve ter gente com gripe, deve ter gente com com todo tipo de doença, com garganta inflamada, com o pé doendo, não é? Com dor nas costas. Bom, tem gente doente de todo tipo. Você imagine Jesus chegando numa cidade e curando todos. É isso que diz o texto em Mateus no capítulo 8. Ele curou todos. Ele foi o tipo de pessoa que pegou 5 pães e 2 peixes, não é? E fez uma refeição para 5.000 pessoas, contando somente os homens. Se contar os homens e as mulheres, vai dar 12.000. E as crianças, não é? Ele pegou 5 pães, estava ensinando, estava se aproximando já ao entardecer. Os discípulos falaram assim: Senhor, vamos despedir esse povo porque eles têm que voltar para casa, eles já estão ouvindo o Senhor há muito tempo, deve estar com fome. Ele falou assim: não vai dar tempo deles chegarem em casa e comer. Vamos ter que servir essa gente. Mas vamos servir como? Se a gente tivesse muito dinheiro, não tem padaria suficiente para poder fazer pão para tanta gente. O que nós temos aí? O que nós temos? E a Bíblia fala que Felipe trouxe um garotinho e falou assim: esse garoto aqui tem 5 pães e 2 peixinhos, mas o que é isso para tanta gente? Ele falou assim: traz aqui. Começou a abençoar
dividir, abençoar, dividir. 5 pães e 2 peixes, 5 pães e 2 peixes. Os discípulos foram então distribuindo. Sobraram 12 cestos cheios de pão. 12 cestos. As pessoas, a Bíblia fala, comeram até se fartar. Os discípulos falam, come mais. Ah, não aguento mais, eu estou cheio. Não cabe mais uma azeitona na minha barriga. Não, come mais. Não aguento mais. 12 cestos cheios de pães. É isso que a Bíblia fala. Que truque é esse? Que truque é esse? As pessoas viram isso aos olhos nus. Jesus repartindo o pão e o pão não parava, não é? Se multiplicando, partia e estava lá o pão e aquilo vai. Por outro lado, meus irmãos, a gente vê Jesus, não é? Como ele se compadecia das pessoas, ele vai a um lugar chamado Tanque de Betesda. Ali tem um homem há 38 anos, paralítico. Todo mundo conhecia ele, todo mundo sabia quem era ele. Ele estava nessa condição há 38 anos, todo mundo sabia quem ele era. E Jesus passa por ele. Quer ser curado? Ah, Senhor, não tem ninguém que me leva lá no tanque. Pega tuas coisas, levanta e anda. A ti te digo, levanta e anda. Ele pegou, levantou. Era uma espécie de uma esteira, né? Aquelas que o pessoal leva para a praia. Uma esteira. Pegou lá a cama dele, o leito dele. Foi embora. A Bíblia coloca, meus irmãos, que ele dormindo no barco, de repente uma tempestade os atinge, ele não acorda. Quando acorda o Jesus, ele vai para a proa do barco e fala assim, vento, menos. O que está acontecendo? Quietinho. Mar, calma. Ele ordena, o vento cessa, o mar se aquieta. Quem é esse homem? Ele colocou-se na frente de um túmulo de um homem que estava morto há 4 dias. As pessoas falam, quando abrir isso aí vai ser um fedor. Aqui nós sabemos. Uma pessoa morre, tem 24 horas, tem que enterrá-la, porque senão ela vai começar a vazar, não é? 4 dias, todo envolto, ele chama esse homem de volta à vida. Ninguém nunca fez algo assim. Nunca. As pessoas ficavam admiradas, as pessoas ficavam maravilhadas. No entanto, meus irmãos, houve muito mais, não é? Se você prestar realmente atenção, se você for além da maravilha de tudo isso e fizer a pergunta mais profunda, por que Jesus ele fazia todas essas coisas? Você vai entender que tudo foi feito e realizado para cumprir um propósito. Será que você consegue perceber que em cada um desses milagres, cada um desses ensinos, nos sermões que Jesus pregava, Jesus estava fazendo afirmações a seu próprio respeito, estava falando muito a respeito de si mesmo nas entrelinhas, não é? Coisa que nenhum outro ser humano jamais fizera. E às vezes não era nas entrelinhas, não é? Às vezes era exatamente assim, de forma cabal. Por exemplo, você veja o Sermão do Monte, né? O sermão mais famoso de Jesus, que as pessoas leem e acham que aquilo é uma regra comportamental de como você deve se comportar. A princípio, as pessoas enxergam o Sermão do Monte assim, meio com um olhar moralista, não é? Do tipo, olha, você não faça isso, mas faça isso, você não faça isso aqui, mas faça isso aqui, não faça juramentos, não cometa adultério, você não deve ficar irado com seu irmão, você não cobice aquilo que não te pertence. Mas examinando, meus irmãos, com atenção, você vai perceber que aquilo era muito mais do que uma regra comportamental. De fato, o Sermão do Monte, Jesus ele está fazendo afirmações de si mesmo, não é? Como o único que tem direito de interpretar a lei que foi dada no Antigo Testamento. Ele diz várias vezes, ouvistes o que foi dito. Vocês têm sido ensinados assim. Vocês estão aprendendo o tempo todo desse jeito. Vocês ouviram o que foi dito. Eu, porém, vos digo. A ênfase está no eu, não é? Jesus está fazendo a afirmação de que ele é o legislador. Ele é o único com capacidade para interpretar a lei do Antigo Testamento, porque foi ele quem legislou a lei do Antigo Testamento, não é? E é interessante que quando ele faz esse Sermão do Monte, não é? Ele está no topo ali do monte. Da mesma forma, quando Deus deu a lei para Moisés, também foi em cima do monte, não é?
Deus, as pessoas ficavam olhando para cima esperando Moisés descer. É claro que os israelitas iam se lembrar desse grande legislador que foi Deus, que deu a lei para Moisés no Antigo Testamento, falando para ele de uma montanha. Será que você percebe, não é? Que Jesus está reivindicando para si essa mesma autoridade, que é uma autoridade impressionante, autoridade que nunca, ninguém jamais ousou reivindicar, não é? Só para você ter uma ideia das declarações que Jesus fazia a respeito dele mesmo, que eram surpreendentes. Ele podia ter dito outra coisa. Vamos pegar aqui o caso da ressurreição de Lázaro, não é? A Bíblia fala que Jesus estava num lugar e Lázaro adoece, ele fica muito enfermo, com a possibilidade de morrer. Então, Marta e Maria mandam mensageiros pedindo para Jesus vir, porque elas sabiam que se Jesus estivesse presente, Jesus poderia curá-lo. Mas Jesus demora e Lázaro morre. Lázaro é enterrado, então Jesus vem. Nesse tempo, demora 4 dias, não é? É interessante que a Bíblia fala que quando Marta vê Jesus, ela corre para Jesus, ela o abraça e diz assim: mestre, se tu tivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Ou seja, o Senhor ia curar meu irmão, mas agora meu irmão morreu. Aí Jesus ele fala assim: Marta, teu irmão há de ressurgir. Ela fala assim: eu sei, Senhor, que ele vai ressurgir na ressurreição do último dia. Ela estava tomando aquela palavra de Jesus como se fosse assim uma espécie de consolo, não é? Ó, meu irmão, fica tranquilo, um dia nós vamos nos ver na glória, um dia nós vamos estar com Cristo Jesus todos juntos, não é? Olha, se Jesus não voltar, nós também vamos passar por isso, mas ele há de nos ressuscitar. Ela tomou mais ou menos como se fosse um consolo desse tipo, né? Em outras palavras, não é? Ela estava vendo aquilo como sentimentos amáveis, de consolo, confortadores, para aquele tempo, aquele momento difícil que ela estava passando. Ela não entendeu o que Jesus queria dizer. Se Jesus dissesse para ela assim: Marta, você não entendeu o que eu estou dizendo, entenda isso, eu estou dizendo que eu vou ressuscitar teu irmão daqui a pouco, tá certo? Eu vou falar e ele vai me ouvir, ele vai sair daquele sepulcro. Se Jesus falasse isso, já seria maravilhoso, não é? No entanto, o que Jesus disse foi ainda melhor do que isso. Jesus olha para ela e diz assim: Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Será que você consegue entender isso? Ele não estava dizendo assim: eu posso dar vida para o seu irmão. Ele está dizendo assim: eu sou a vida. Eu sou a vida. A sua vida. A vida de todos que estão lá próximos do sepulcro. Eu sou a vida de todos eles. Eu sou a vida da mais ínfima existência, de uma formiga até a da grande baleia. Se existe vida, eu sou essa vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Meus irmãos, que tipo de homem diz uma coisa dessas? Que tipo de homem? Sabe? Que tipo de homem consegue ouvir do seu amigo ele dizer assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, tu és o Messias, predito no Antigo Testamento, tu és o Filho do Deus vivo. E ele fala assim: isso mesmo, tá certo, não é? Quem te revelou isso não foi tua carne, não foi teu sangue, mas foi meu Pai que está no céu. Quem é que diz uma coisa dessa? Quem é o homem que, quando indagado pelos líderes da sua nação, quando Jesus está passando por aquele julgamento, eles perguntam assim: tu és o Cristo, o Filho de Deus? E ele diz: eu sou. E vocês vão ver o Filho do Homem assentado à direita de Deus, Todo-Poderoso, vindo sobre as nuvens do céu. Ele estava falando a respeito da sua segunda vinda, não é? Certamente, nenhum homem comum, nenhum homem que apenas possa ser reconhecido como um grande mestre, como uma grande pessoa, como sendo extraordinário, poderia dizer uma coisa disso. Não, nada disso. Ele está afirmando muito mais, algo muito mais elevado, muito mais glorioso, muito mais profundo do que a gente possa imaginar. Sabe, meus irmãos, é isso exatamente que Jesus estava fazendo. Pelo menos para aqueles que estavam prestando atenção, conseguia enxergar que Jesus estava afirmando que ele era alguém muito mais do que extraordinário. Consegue entender isso?
queria convidar você para orar comigo agora. Nós estamos pisando num terreno bastante santo, sabe? É mais ou menos aquilo que aconteceu com Pedro quando ele estava limpando as redes e Jesus perguntou como é que foi a pescaria. Ele falou assim, não pegamos nada, passamos a noite toda, mas nem um peixinho, nada, não conseguimos pegar nada. Ele falou assim, põe-te novamente ao mar e lança a rede do outro lado do barco. Eu falei assim, Senhor, a gente entende de pescaria, a gente é pescador, não é de hoje, sabe? A gente está pescando já faz tempo. O senhor já pescou alguma vez? O senhor já foi pescador alguma vez? Não, eu fui carpinteiro a vida inteira. Eu falei assim, mas olha, segundo a tua palavra, nós vamos fazer o que o senhor está mandando. Eles foram lá, pegaram um monte de peixe, voltaram para a praia, e Pedro diz para Jesus, Senhor, aparta-te de mim, porque eu sou pecador. Eu sou pecador. Sabe, irmãos, a gente precisa começar a entender quem Jesus é. Ele é a ressurreição e a vida. É a tua vida. A Bíblia diz que Ele sustenta todas as coisas pela força do seu poder. Está lá em Hebreus, no capítulo 1, versículos 1, 2 e 3. Ele sustenta todas as coisas. A Terra está girando agora na velocidade que está, porque Ele está sustentando todas as coisas. Será que não vale a pena render a vida a um Jesus como esse? Será que não vale a pena a gente procurar entender com um pouco mais de profundidade quem Cristo é e não ficar apenas ali na superfície, sabendo uma frasezinha, um versículo ou outro, mas descobrir quem Jesus é de verdade? Meu Deus, nessa noite tão especial, onde essa palavra talvez alcance corações tão sedentos, tão cheios de necessidade. Eu sei que existem, Senhor, pessoas que querem conhecer melhor a Deus. Elas dizem no seu coração, eu preciso de uma religião, eu preciso de uma igreja, alguma coisa que fale de Deus. Não sabe bem o que é, mas já é Deus colocando no coração do homem uma eternidade da qual ele não sabe bem o que é. E eu te peço, Pai, que essas pessoas sejam direcionadas para Ti, que elas possam Te conhecer, que o Senhor não passe por elas apenas como alguém que elas não conseguem tocar, não conseguem ver, não conseguem discernir como é. Talvez muitos dos que estão me ouvindo hoje aqui digam, não, Jesus é apenas um grande mestre, Jesus é uma pessoa muito extraordinária, Jesus é uma pessoa fantástica. Não, o Senhor é muito mais do que isso. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o meu pão, Tu és a minha água, Tu és a vida e a ressurreição. Tu és o meu Senhor, Tu és o meu Salvador. Eu confesso, Senhor, que sou pecador e sou muito necessitado de Ti. Confesso, Senhor, que nós precisamos de Ti, que sem o Senhor disse bem, que sem o Senhor nós não podemos fazer nada. O que podemos fazer sem Jesus, que é o sustentador de todas as coisas? Senhor, por favor, recebe a nossa adoração nessa noite. Recebe, Senhor, a nossa prostração. Recebe, Senhor, por favor, eu te peço, aquilo que nós hoje te damos de coração, que é o nosso ser todo dado a Ti, todo dedicado a Ti. Nós te suplicamos, Pai, nós te bendizemos e nós te honramos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém e amém.